TV.jus, canal aberto com a justiça. Quinta-feira, 4 de abril, está no ar a TV.jus. Confira os destaques desta edição. Interdição de idosos, uma medida que famílias têm buscado na justiça para garantir a proteção de um parente. Ele já não tinha mais capacidade de ir ao banco, de ir ao supermercado sozinho, de se deslocar, era perigoso para atravessar a rua. Capacitar para motivar. Palestra marca o encerramento das comemorações de aniversário da Escola dos Servidores. Como combustível para nós no nosso dia a dia, para a gente ir avante, né? E hoje tem o quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes você acompanha agora na TV.jus, canal aberto com a justiça. A expectativa de vida da população brasileira aumentou nas últimas décadas, mas os problemas de saúde que afetam o idoso ainda são uma preocupação para muitas famílias brasileiras, que em alguns casos buscam o apoio da justiça como medida de proteção. Nós vamos mostrar agora uma reportagem especial para explicar como pode ser aplicada a interdição de idosos. O Brasil não é mais um país de jovens, isso é fato. No último censo do IBGE, foram contabilizados 14 milhões e meio de pessoas acima de 60 anos ou mais. Mesmo limite de idade considerado pela Organização Mundial da Saúde para os países em desenvolvimento. Esse envelhecimento é reflexo do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Boa parte dessa população idosa ainda se mantém lúcida e produtiva, chefiando famílias e negócios. Mas essa não é uma realidade de todos os que se encontram nessa faixa etária. Os problemas inerentes à saúde ainda assustam milhares de famílias. Embora tenham construído um caminho produtivo ao longo de uma vida inteira, hoje não se encontram mais em condições de tomar decisões sobre a própria vida. Um momento decisivo e ao mesmo tempo difícil para a família que se vê diante da decisão de requerer ou não a interdição deste familiar. Considerada uma medida para preservar o idoso de determinados riscos, a interdição deve ser requerida quando se detecta a redução na capacidade de discernimento de uma pessoa. Por exemplo, um idoso que não consegue mais medir a consequência dos seus atos, não desenvolve raciocínio lógico, não manifesta mais as suas vontades próprias e perde a capacidade de se comunicar com as pessoas que o cercam. Na esteira desse pensamento, a juíza da primeira vara de família de Cuiabá, Ângela Gutierrez Jimenez, explica por que, antes de ser um direito do idoso, a interdição é um dever dos familiares. Essa pessoa idosa que não consegue gerir os seus atos, os atos da sua vida, que tenha um representante. É o princípio da solidariedade social, que vai trazer um reflexo na solidariedade entre os entes da família. Então, antes até de ser só um direito, é um dever dos familiares procurar o cuidado com a pessoa que naquele momento, ou se isso for uma situação definitiva, não puder se auxiliar sozinha. Para a juíza, a questão da interdição esbarra de forma desconfortável na formação cultural do brasileiro e precisa da atenção de todos os que militam na área. Ela reconhece a dificuldade das famílias em vencer o preconceito e aceitar a situação, mas diz que o número de pedidos tem aumentado nos últimos anos. Apesar da gente ter aumentado os anos de vida com a medicina, com a evolução das ciências, ainda se tem um grande número de pessoas que precisam desse aspecto. As pessoas têm sim perdido a sua condição muitas vezes, sua condição psíquica. E uma coisa que é importante de se colocar, que só se justifica a interdição quando a pessoa não consegue expressar em algum aspecto as coisas que deseja para a sua vida. Mas uma luz no fim do túnel começa a ganhar força no Brasil com a criação de residenciais geriátricos como Casa Nova, que funciona em Cuiabá, e é uma iniciativa inédita de uma enfermeira e de um fisioterapeuta, que tem feito a diferença na vida de muitos idosos e de seus familiares. O conceito contemporâneo da instituição foge ao modelo asilar, conhecido no país e que leva as pessoas à sensação de um grande abandono. Com todas as cronicidades da idade, aqui a gente busca ter mais qualidade de vida. Geralmente a gente pede para que venha, para que conheça, tenha uma conversa, para saber se realmente é isso que eles querem.
E depois de uma semana, 10 dias, eles percebem que aqui eles são melhores cuidados, por conta da qualidade do serviço. Da equipe, a gente tem enfermeiro, técnico de enfermagem e os cuidadores, todos qualificados para o cuidado com o idoso. É uma porta que se abre para aqueles que não têm condições de cuidar. Tem alguns que têm a responsabilidade de cuidar do idoso e outros têm também, porém não tem essa facilidade ou até mesmo não quer carregar essa responsabilidade. Então é por isso que a nossa ideia foi abrir esse residencial geriátrico tanto para esses casos como os outros casos comuns. Ela está voltando ao residencial depois de ter ficado internada em um hospital da cidade para tratar de problemas de saúde. No sorriso, a alegria do reencontro com os amigos não deixa dúvida que ela está no lugar certo. Aos 84 anos, Dona Urbana Barella e suas filhas estão satisfeitas com a solução encontrada. Estou feliz, muito feliz. A senhora gosta de ficar aqui? Eu gosto. Aqui a senhora sente um tratamento diferenciado? Diferente, carinho, amor, compreensão, e a maneira deles cuidarem dela foi maravilhosa. Nem sempre reconhecer que o pai, a mãe ou um irmão mais velho estejam perdendo a autonomia é uma tarefa fácil. As etapas que se seguem nesse processo muitas vezes são dolorosas, especialmente quando não há um entendimento entre todos os familiares. Enxergar que um familiar querido dele estava entrando neste misterioso e irreversível universo foi um dos maiores desafios de vida para o médico Flávio Melo, que, ao contrário do que acontece com a maioria das famílias, não postergou o problema, encarou de frente e amorosamente requereu a interdição. Ele já não tinha mais capacidade de ir ao banco, de ir ao supermercado sozinho, de se deslocar, era perigoso para atravessar a rua, tinha esquecimento do local onde ele estava, então não houve dificuldade nenhuma. De posse dessa documentação médica, foi bem ágil o andamento depois de que se entrou com o processo de interdição. Foi muito fácil, muito tranquilo, e isso ocorreu de uma forma bem rápida, bem transparente, e eu consegui ter esse comando, digamos assim, comecei a tomar essas decisões por ele necessárias para o bem-estar dele. Judiciário, de A a Z. O senhor sabe o que é interdição judicial? No momento não, porque a minha área é uma outra, né? Eu ainda estou estudando, mas não tenho muito pouco conhecimento ainda, nada mais amplo não. Interdição judicial é quando a pessoa é interditada através de uma via jurídica, uma via judicial. Interdição é uma medida judicial em que uma pessoa é declarada civilmente incapaz, total ou parcialmente, para a prática dos atos da vida civil, tais como vender, comprar, testar, casar, votar, assinar contratos e etc. Pode ser interditado é aquela pessoa que ela não está dando conta de, por si própria, gerir a si e o seu patrimônio. Uma vez decretada a interdição, o juiz vai nomear uma pessoa que vai ser responsável por zelar por ele e de eventual patrimônio que ele tiver, que se chama curador. Judiciário, de A a Z. O encerramento das comemorações dos 5 anos da Escola dos Servidores do Poder Judiciário foi marcado por mais um dia de qualificação. Cerca de 150 servidores e magistrados participaram do evento. Os participantes assistiram à palestra Competência Emocional, o caminho para a vitória. A palestrante falou sobre os aspectos que promovem a mudança nas pessoas e ainda sobre a expansão do olhar para se encontrar novos caminhos na vida. Na medida em que nosso olhar se expande através do processo que a gente chama de educação, nós somos capazes de perceber alternativas, possibilidades e caminhos que antes não estavam disponíveis. E para comemorar os 5 anos de atuação, a programação não poderia ser diferente, já que a palestra surgiu com a ideia de despertar novas possibilidades para os servidores. Os servidores, com esta palestra, eles vão poder trabalhar melhor o interior, bem como
proceder melhor no tocante à liderança. Este servidor conta que ficou maravilhado com o tema discutido no encontro. Nosso trabalho é muito acirrado, é muito técnico, muito, né? A gente envolve com as energias de todos os níveis e nessa fala a gente percebe o quanto isso vem nos abastecer como combustível para nós no nosso dia a dia, para a gente ir avante, né? Seguir em frente, né? O evento foi finalizado com a apresentação da banda do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 horas da noite. Até amanhã.